Chegamos à nossa última aula desse ciclo de falar um pouco da evolução da vida no planeta. E só recapitulando, a gente falou um pouco dos domínios de procariontes, bactérias e arqueia. Depois falamos do domínio dos eucariontes e gastamos um tempinho com organismos essencialmente unicelulares. Investimos uma energia falando nas plantas, mas o grosso da nossa atenção foi dada aos animais. E hoje a gente continua nossa saga pelos animais. Lembrando que existe uma diversidade grande de animais. A gente está trabalhando com algumas dessas formas animais de forma bem simplista, falando do padrão geral e não das exceções. Nas aulas passadas a gente abordou esses três grupos e esse grupo, e hoje sobra artrópodes, equinodermos e cordados, que não está em destaque aqui. Começando então pelos artrópodes, eles são de longe os animais mais diversificados do planeta, particularmente os insetos. Eles têm como característica particular a presença de um exoesqueleto, que no fundo, a analogia funciona bem com uma armadura medieval. Então o esqueleto deles é externo, ele é duro, resistente, confere proteção mecânica e também confere uma proteção fisiológica no sentido que evita a perda de água. E para permitir que esses animais se desloquem, nos apêndices eles têm áreas articuladas para permitir justamente a movimentação, de forma análoga ao que a gente observa nas armaduras medievais. O crescimento deles, em função disso, dessa presença do exoesqueleto, ele é particular, é através de mudas, fala disso um pouco mais para frente. E em função da presença do exoesqueleto, eles também têm uma série de adaptações relacionadas ao sistema respiratório e sistema sensorial. Então, basicamente, como que os artrópodes fazem para crescer? O esqueleto deles não é flexível, ele é bastante rígido. Portanto, chega uma hora que o animal não consegue mais crescer dentro desse exoesqueleto. Quando chega esse momento, o que ele faz? Simplesmente ele troca de exoesqueleto. Simplesmente não é a melhor palavra, porque na verdade é um processo bastante complexo, mas eles abandonam o exoesqueleto original e antes do exoesqueleto novo endurecer, eles geram uma pressão interna que expande esse exoesqueleto e daí o exoesqueleto endurece. Então, basicamente, assim que eles fazem a muda, eles vão ter um exoesqueleto maior que o corpo deles, até novamente eles atingirem esse limite de tamanho e realizarem essa muda novamente. Vocês já devem ter visto por aí algo parecido com isso daqui, fala assim, nossa, uma aranha morta ou meio magrinha tal. Via de regra, essas aranhas mortas, meio magrinhas que a gente vê, são na verdade mudas das aranhas. E isso daqui também é bem comum de ver, a casca da cigarra presa no tronco das árvores. Os artrópodes foram os primeiros invertebrados a dominarem o ambiente terrestre. Na verdade, além disso, eles são os únicos invertebrados voadores, particularmente os insetos. Então aqui um fóssil de um dos primeiros invertebrados terrestres. Aqui o fóssil, aqui a reconstituição, ou algo semelhante ao que seria ele. Na verdade, algo semelhante, não é a reconstituição. E aqui um pouco da diversidade dos grupos que atingiram o voo, sendo que esse grupinho aqui foi o maior de todos os insetos que já existiu e a distância de ponta a ponta da asa podia chegar a 75 centímetros. Bom, os principais grupos de artrópodes são os crustáceos, os aracnídeos, os insetos e os miriápoda. Eu não conheço nenhum desenho animado com miriápoda, por isso que eu não pus. Agora uma representação mais séria desses grupos está apresentada aqui. Então os crustáceos basicamente eles têm uma região chamada cefalotórax, ou seja, não tem uma cabeça individualizada da região do tórax, é tudo uma estrutura contínua. Eles têm
geralmente 5 pares de apêndices de cada lado, sendo que frequentemente o mais anterior se adapta a uma quela, uma pinça, a garrinha do caranguejo. E o abdômen tende a ter também projeções. Me fugiu a palavra correta, mas enfim, vou usar o termo projeções no momento. O outro grupo, que é o dos aracnídeos, as aranhas, escorpiões e afins, tem também um cefalotórax, um abdômen, 4 pares de pata presas a esse cefalotórax. Esses dois aqui na frente, que parecem patas, não são patas, são estruturas associadas à região da boca. E temos os insetos, que têm o corpo separado em cabeça, tórax e abdômen. Eles apresentam antenas, os crustáceos também apresentam antenas, os aracnídeos não apresentam antenas, e eles têm 3 pares de pata. E por último, o grupo dos miriápodes, centopeias, lacraias e afins, que não tem uma divisão muito clara do corpo. O fato é que o corpo tem vários segmentos e eles têm uma grande quantidade de pernas associadas a esses segmentos. Bom, e agora eu vou propor o jogo dos 8 erros. Basicamente é procurar diferenças ou erros nas representações de desenho animado em relação à representação real do grupo. A gente pode deixar para fazer isso em sala de aula, inclusive. Deve ter passado mais rápido, esse tinha resposta, mas enfim. Crustáceos, eles têm um exoesqueleto de quitina mineralizado com carbonato de cálcio, tem uma variação de tamanho considerável, desde microscópico até 4 metros de comprimento. Já falei um pouco das características básicas do grupo, aqui mostrar um pouco da diversidade. Então a craca, por exemplo, por mais surreal que possa ser, é um parente do caranguejo, um parente próximo, por assim dizer, do caranguejo e da lagosta. Os crustáceos são geralmente marinhos, mas na verdade têm formas de água doce, formas terrestres. Por exemplo, o tatuzinho de jardim, o famoso tatu-bola, é um crustáceo adaptado à vida no ambiente terrestre. Eles podem viver em condições pouco favoráveis ou pouco usuais para a vida. Geralmente eles são de vida livre, mas por exemplo a craca é uma exceção a essa regra. A craca, na sua fase adulta, vive incrustada em algum substrato duro. Elas podem ser planctônicas, ou seja, viver boiando na coluna d'água, nectônicos, ou seja, se deslocam ativamente na coluna d'água. Eles podem viver junto ao substrato. Vivendo junto ao substrato, eles podem se deslocar sobre o substrato, eles podem escavar esse substrato e eles podem viver também, ficarem parados junto ao substrato. Eles podem ser predadores, herbívoros, detritívoros ou suspensivos, ou seja, uma grande diversidade de hábitos alimentares. Vou falar um pouco da Artemia, mais no sentido de curiosidade. É um grupo que vive em águas hipersalinas e eu estou chamando a atenção desse grupo porque o flamingo, que é essa ave aqui, basicamente ela se alimenta de artêmias e a coloração rosa emblemática do grupo é fruto direto do alimento que elas comem, ao ponto que flamingos de zoológico eles tendem a ser esbranquiçados. Só que para evitar isso, o pessoal do zoológico suplementa a alimentação deles com a pigmentação das artêmias para evitar esse problema. Bom, a importância geológica dos crustáceos, eles são um elo importante entre o fitoplâncton e os demais níveis tróficos. Basicamente, eles comem as alguinhas e afins, que são os produtores, e eles servem de comida para os demais níveis, ou seja, o fluxo de eles são responsáveis por esse fluxo de energia para os níveis tróficos superiores. Aqui está o crio, talvez já devem ter ouvido falar, e tem alguns grupos de baleia que vivem única e exclusivamente pela alimentação de crio. Saliento também que eles causam bioturbação, ou seja, eles escavam o substrato, como está sendo mostrado aqui, e eles incrustam superfícies de rochas também.